A data de nascimento de Lampião, o mais conhecido cangaceiro brasileiro, ainda permanece um mistério, com versões de dias diferentes. Mas quanto à data da sua morte, ninguém discute. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, foi assassinado no dia 28 de julho de 1938 e muito se deve a uma fotografia. É lampa, é lampa, é lampa. A reportagem da TV Diário do Sertão conversou com Moreira Lustosa, bacharel em Direito e um grande estudioso da história do cangaço, que com exclusividade fala sobre as passagens dos temidos cangaceiros na região de Cajazeiras. Como foi a passagem de Lampião aqui na região? Na verdade, existem duas versões e também houve duas passagens. Ocorreram duas passagens de Lampião aqui no sertão da Paraíba. A última foi em 1927. A primeira que se tem notícia é que ele teria vindo e e não entrou em Cajazeiras, que é aquela que ele entrou em Cajazeiras, aquela polêmica que existe. Ele entrou ou não entrou? Ele passou em Cajazeiras ou não passou? Foi a pedido do padre Cício ou não foi? Na verdade, o que se conta é que ele, ao chegar próximo a Cajazeira, ao sítio Monte, ele encontrou um bloqueio preparado dizem que foi pelo coronel Cornélio ou Cornel Andrade, eu não sei como é o nome correto do coronel, pai do doutor Juarez Andrade, e por uma questão pessoal que havia entre o Cornélio Andrade e o coronel Zé Inácio do Barro. Você sabe que o coronel Zé Inácio do Barro era um coiteiro do Lampião, até porque ele tinha um filho chamado, no bando era Gavião, mas o nome verdadeiro dele era Tiburtino Tavares, morreu em Minas Gerais. E por essas ligações que Lampião tinha, comenta-se que existia o coronel Cornélio Andrade, major Cornélio Andrade, havia deixado a filha, ele era casado com a filha de Zé Inácio, e Zé Inácio tinha essas querelas pessoais. Comenta-se que o major Cornélio sabia que ou tomou conhecimento que o Zé Inácio teria encomendado a Lampião a passar por Cajazeiras e fazer um enfrentamento com o coronel. Dizem que o coronel Cornélio botou um bloqueio ali nos montes, sítio Montes, e por essa razão ele não entrou em Cajazeiras. Segunda vez ocorreu em novembro de 1927, aproximadamente, e houve o enfrentamento dele com a polícia, que chamava Volante, na época, a Polícia Militar do Estado. Então, esse enfrentamento foi lá no Cipó, debaixo ali no município de Cachoeira dos Índios. E nesse enfrentamento o grupo ficou disperso e por essa razão ele não passou em Cajazeiras. Ele passou pelaquela região do São José, desceu pelo sítio Formigueiro, São João do Rio do Peixe e adentrou ao Rio Grande do Norte. Porque quem vinha do Rio Grande do Norte em direção ao Ceará não passava por Cajazeiras. Tinha uma estrada que era São João do Rio do Peixe, ali passava mais ou menos o sítio Formigueiro, na região ali tangenciando Bom Jesus e saía aqui no São José. Essa era a estrada, e não tinha estrada, na verdade era caminho de cavalos, né? Porque naquela época não existia nem veículos. É lampa, é lampa, é lampa. É lampa, é lampião. Meu nome é Virgulino. Apesar dos relatos históricos, existem também os relatos orais, onde a tradição vai passando. Inclusive, eu tomei conhecimento de que Lampião teria adentrado Cajazeiras, mas de forma pacata. Ele sozinho, inclusive, teria ido até a Praça João Pessoa, na farmácia do Cristiano Cartacho. Até que ponto, Moreira, existe veracidade nesse relato histórico que é contado até mesmo pela família Cartacho? Eu li isso num artigo escrito pelo professor Francisco Sales Cartacho Rolim, pelo professor Fafá Sales. Eu não duvido, até porque procura-se, até hoje, quem foi que fez o exame de vista de Lampião. E ele usava óculos. Então, qual foi a cidade que ele entrou? Qual foi o consultório que ele foi? Qual foi o médico que ele foi numa cidade? Ninguém dá conta disso. Mas como ele era discreto e ele era um cara usava de várias estratégias para dirigir o bando, eu acho que é possível que ele tenha entrado em Cajazeiras assim de forma discreta. Ele deve ter entrado de forma discreta, eu acho que muito orientado. E isso ninguém duvida.
Moreira, também com relação à história do cangaço, fala muito da influência do padre Cícero, que naquela época tinha fama de santo, o grande santo do Nordeste, padre Cícero. E muito se fala da submissão de Lampião ao padre Cícero do Juazeiro do Norte. Comenta-se ainda de que Lampião não teria invadido Cajazeiras por um aviso do padre Cícero. Cajazeiras é terra de Padre Rolim, o mestre Padre Rolim, estudei em Cajazeiras. De acordo com os relatos, dizem de que Padre Cícero teria pedido a Lampião: em Cajazeiras você não adentre, respeite a terra de Padre Rolim. Existe veracidade também nesse relato oral histórico? O povo, os historiadores, a tradição oral comenta muito isso. Mas, na verdade, eu não acredito. Porque se Lampião fosse tão obediente ao padre Cícero, ele teria deixado o cangaço atendendo a um pedido do padre Cícero. Assim como deixaram o senhor Pereira, Sebastião Pereira, que foi o fundador do bando de Lampião, e o próprio Luiz Padre, que deixaram, um foi morar em Minas Gerais e o outro foi morar em Goiás. Então, não acredito nessa versão que ele não teria entrado aqui atendendo a um pedido do padre Cícero. Virgulino Ferreira, o Lampião, bandido ou herói, na opinião de Moreira? É um bandido à moda daquela época. Era um cidadão que procurava justiça, como hoje se procura e não se encontra. Só que era muito mais fácil você praticar violência naquela época, você não ser localizado. Era muito mais fácil, até porque pela própria ignorância do seu povo, porque não existia os conhecimentos humanísticos que nós temos hoje. E Lampião foi um bandido naquela época. Eu não acho que ele tenha sido um herói, eu acho que ele foi um bandido. Agora, nós temos que compreender Lampião vivendo naquela época, onde se procurava a justiça e não encontrava, onde não tinha um delegado, na cidade não tinha um delegado, onde juiz também não existia. Você veja que naquela época, onde é que existia uma delegacia? Então, a gente tem que encontrar, a gente tem que compreender o cangaço no seu tempo.